Eu não sei quantos aqui têm passado ou recentemente passaram por desafios, por lutas, por dores em suas vidas, mas algumas semanas atrás eu estava me vendo um pouco maluco, com tanta coisa para fazer, tantas agendas, tantos compromissos, tantas coisas, e me vendo assim um pouco assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta daquilo? E Deus começou a ministrar algumas coisas na minha vida, me dando algumas direções, e eu quero compartilhar aqui com você, porque assim como a palavra me trouxe alívio, me trouxe ensino, correção, e isso me ajudou, isso me abençoou, isso me fortaleceu, eu quero compartilhar para que o Senhor possa também fazer isso na sua vida. Talvez nesse momento você nem está passando por dificuldade. Quem aqui está assim no mar de, como é que fala, mar de rosas? Quem está assim com a vida assim? Você está assim na rede, pernas erguidas, está tudo certo. Quantos aqui levantam a mão aqui e dão esse testemunho aqui? Uma multidão. Pela fé, uma multidão. E quantos aqui sabem do que eu estou falando? Dias que você fala assim, Senhor, eu acho que eu vou morrer. Quantos aqui se identificam aqui? Você não vai morrer, Deus é contigo, amém? Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Que Deus possa alcançar você também que está nos ouvindo agora, aqui por esse canal do YouTube, talvez pelo Spotify, e ministrar de maneira semelhante ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Juízes capítulo 6, abra comigo Juízes capítulo 6, nós vamos falar um pouco sobre Gideão. Quando nós falamos de Gideão, normalmente nós nos lembramos da grande vitória que Deus concedeu a Israel através da vida de Gideão. Israel passava por um tempo muito difícil, um povo em que Israel estava sendo reprimido, oprimido, estava passando apertos, não é, com os inimigos, com o povo de Midian em especial. Eram dias difíceis, eram dias maus, havia conflito, havia perda, havia roubo de colheitas, havia pobreza em Israel, havia falta, porque os inimigos roubavam do alimento que eles tinham, e a situação era tão complicada que o povo de Israel, imagine você, o povo de Deus, precisava se esconder em cavernas. Isso está logo aqui no início do capítulo, fala aqui, olha, versículo 2, os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. E quantas vezes eu e você, como povo de Deus, como filhos de Deus, estamos passando por dias maus, por momentos ruins, por lutas e conflitos que você olha e fala, meu Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Parece que eu não tenho o Senhor, como é que eu estou passando por essa dificuldade, por essa luta? Por que estou passando por isso? E aqui, a história, antes de chegarmos à história de vitória, a história de bênção e livramento, que é o que Deus fez de maneira milagrosa, através de Gideão, a palavra nos mostra alguns caminhos, algumas decisões, alguns passos que Gideão precisou dar para que aquilo que Deus queria fazer se cumprisse através da vida de Gideão. Preste atenção, o Senhor não dependia de Gideão para fazer o milagre, como Ele não depende de ninguém, nem de mim, nem de você. Mas o Senhor escolheu, agradou a Deus escolher Gideão para fazer ali a sua obra, para fazer ali o seu milagre. E eu acredito que nesse tempo, Deus está selecionando homens e mulheres comuns, como eu e você, para grandes coisas.
grandes coisas. Sabe, Gideão não era um homem de grande destaque. Gideão não era um homem famoso. Ele não tinha milhões de seguidores na internet. Ele não era alguém público, alguém que quando entrava numa multidão, os corredores se abriam, porque as pessoas falavam, nossa, lá vem Gideão. Não, ele era um cara trabalhador. Ele era um cara simples. Você vai ver que ele era de uma família comum, inclusive. Inclusive o Senhor o chamou numa situação comum. Ele estava trabalhando. Ele não estava aqui no momento de oração específica, ele não estava no momento aqui de um jejum de 40 dias. Ele estava fazendo algo comum a um homem. Trabalhar. Colhendo. A Bíblia nos fala aqui no versículo 11, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que havia perto do povo de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas, lagar, escondido, para que os midianitas não encontrassem. Que coisa! Ele não estava num momento sobrenatural com Deus. Embora eu quero te dizer que o Senhor nos encontra nos momentos mais comuns. E Deus pode me encontrar, talvez, na frente do computador onde eu trabalho, no meu dia a dia. E Deus pode encontrar você, talvez, fazendo o jardim da sua casa, lavando uma louça, dando comida para suas crianças, algo simples, fazendo uma refeição, ou talvez, não sei, talvez com o violão dedilhando uma canção ao Senhor. Eu sei que o Senhor o encontrou, o Senhor enviou ali o seu anjo, porque Deus estava atento, e Deus está atento a mim e a você, na nossa vida ordinária. Sabe, existe um discurso hoje muito forte de uma vida extraordinária. Se você está na internet, você sabe disso. Viva uma vida extraordinária, viva uma vida extraordinária. O que muitas vezes não se fala é que nós vivemos uma vida ordinária no nosso dia a dia. E nós não dependemos de algo extraordinário para o Senhor se encontrar conosco. Esses dias eu vi um cara pulando de uma ponte altíssima e depois sendo levado pelo bombeiro para emergência, porque não era o dia, não era o momento, não era a ocasião de algo extraordinário, era o momento de algo ordinário, simples. E aqui Gideão estava trabalhando, estava batalhando a comida dele, da família dele. Ele estava escondido porque o tempo era mau. E às vezes nós ficamos em crise quando nós estamos escondidos. Nossa, eu faço e ninguém vê. Nossa, parece que tudo de bom que eu faço, minha família não percebe. As pessoas não percebem. Não é? O ordinário muitas vezes não brilha. Uma casa arrumada muitas vezes não chama atenção. Mas deixa ela um pouquinho bagunçada para ver se alguém já não reclama. Né? Um trabalho bem feito muitas vezes não ganha o elogio do chefe, mas faz uma coisinha pequena errada, deixa de fazer uma obrigação para você ver se aquilo não brilha. E assim estava Gideão. Ele estava ali escondido. E eu quero dizer para você, não se preocupe, porque há momentos da nossa vida que agrada ao Senhor. Ele sabe que é melhor nos esconder numa vida comum, num trabalho simples, em algo cotidiano, diário, algo que muitas vezes não é valorizado pela sociedade tanto, mas que traz sustento, traz provisão, algo comum. Sentar-se à mesa com a família é algo comum, mas é algo maravilhoso. Uma mãe que alimenta um filho é algo comum, simples, mas é algo grandioso, minha irmã. Isso tem um valor, Deus está olhando. Um homem
que dedica tempo para orar com seus filhos ao fim da noite, é algo simples, pequeno, mas é algo extremamente valioso. Gedeão estava sim fazendo o básico ali do dia a dia, mas o Senhor que o escondeu é o Senhor que também o encontrou. Ele escondeu naquele tempo difícil para que ele e a casa dele não fossem destruídos, para que neste tempo Deus o preparasse para o que havia de vir. Sabe, alguns estão no tempo de estar à frente aqui de batalhas, outros estão no tempo do esconderijo do Altíssimo, e está tudo bem. Não fique ansioso por isso. Se você está no tempo de estar à frente, esteja à frente, vá em paz, Deus é contigo e Ele garantirá teu sucesso, tua bênção. Mas se você talvez estiver no tempo em que parece que, sabe, as coisas estão indo tão devagar, que tempo ruim na minha vida, que tempo complicado na minha vida, apenas permaneça fazendo o que precisa ser feito. Não deixe a sua fé, não deixe o Senhor, não se revolte. Eu imagino aqui que outros homens de Israel neste momento estavam irados embaixo de uma sombra, reclamando, murmurando, falando mal dos medianitas, resmungando de Deus, mas Gideão estava ali, colhendo, trabalhando, buscando o sustento, num tempo de esconderijo, num tempo de uma vida comum, o tempo de uma vida ordinária, o tempo em que o vaso ainda não estava exposto, o vaso estava nas mãos do oleiro, o vaso estava sendo tirado das trincas, o vaso estava ali sendo preparado, forjado pelo oleiro, o vaso estava sendo ali preparado, porque viria um tempo em que o vaso passaria pelo forno. Irmão, irmã, não fique ansioso para ver o milagre que Deus quer fazer. Ele fará, mas antes dele fazer, Ele nos capacitará. Ele nos preparará, Ele nos forjará num dia comum, num culto comum. Esse culto pegou fogo, esse culto foi assim, um avivamento, os anjos estavam lá, e sapatinho de fogo, e glória a Deus. Quantos gostam do dia desse culto? Quantos aqui? Levanta a mão, não se esconde não, que eu sei que tem uns avivados. Levanta a mão aí, vai lá, manifeste-se aí. É bom demais, não é bom? Mas posso te falar uma coisa? Tem o dia que é o dia do culto comum. Tem o dia que é o dia da refeição lá na sua casa comum. Arroz, feijão, carne, batata, uma salada e acabou. Mas faz toda a diferença. Comum não quer dizer ruim. Embora os dias aqui eram difíceis, os dias eram maus. E é interessante porque Deus que o escondeu, Deus que o encontrou no dia comum, nas tarefas comuns do dia a dia que Gideão estava vivendo, Deus veio com uma palavra surpreendente. Versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. Você é corajoso. Outros estavam escondidos, ele estava trabalhando. Outros estavam falando, eu não tenho onde colher o trigo. Ele pegou o lagar, ele pegou o que ele tinha, ele pegou o que dava para fazer, escondidinho mesmo, e fez o que dava para fazer. Não dava para fazer o grandioso, não dava para fazer o perfeito, não dava para fazer o maravilhoso, mas o que dava para fazer, este homem fazia. Deus encontrou ali um homem fiel, e ele olhou para aquele homem fiel e disse, você é corajoso. Igreja, eu estou aqui para dizer que existe um espírito maligno de medo que tenta segurar os filhos de Deus. Não acredite nisso. Você é corajoso, você é corajosa. Existe aí dentro de você uma coragem que vem do alto,
para fazer coisas sobrenaturais. Existe vindo dos céus um entendimento de que no Senhor, você pode se levantar para vencer desafios que está vivendo, para abençoar outros, para fazer a diferença. Interessante o que a palavra de Deus nos diz lá em Josué, no capítulo 1, ser forte e corajoso. E ali nos fala por 3 vezes, a última vez diz inclusive ser forte e muito corajoso. A coragem precisa ser uma característica dos filhos de Deus. A mesma palavra do Senhor nos diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E os tímidos, não entenda timidez como alguém que tem receio de pegar o microfone e falar publicamente. Ai meu Deus, se eu fizer isso eu desmaio. Calma. Isso não quer dizer que você não vai para o céu. Mas essa timidez que fala ali, quer dizer exatamente do medo. E o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem levantado uma geração que apesar dos momentos difíceis, apesar dos dias maus, apesar dos levantes de Satanás tentando destruir o povo de Deus, é um povo chamado para ser um povo corajoso. Eu quero falar, igreja, eu quero dizer para vocês, a vida que Deus tem para nós exige coragem. Eu quero repetir, a vida que Deus tem para nós exige coragem. Não entenda isso como uma palavra que você não vai passar por lutas, tribulações ou dificuldades. É exatamente porque iremos passar que nós precisamos de coragem. Porque é no tormento, é no problema que muitas vezes nós nos encolhemos. Nós nos achatamos. Puxa, eu estou orando para fulano converter. Fulano foi lá e brigou comigo, deu o maior BO com ele. Coragem para continuar orando para ele se converter em nome de Jesus. Nossa, eu estou numa opressão financeira, pastor. Você nem sabe, eu vim a pé para a igreja hoje, andei trocentos quarteirões, porque eu não tinha o dinheiro do Vale Transporte. E aí, para piorar a situação, no meio do caminho ainda perdi meu celular, acredita? Coragem para crer que Deus vai prover e você vai voltar a prosperar em nome de Jesus. A vida exige coragem. E nós vemos muitas vezes o inimigo trabalhar com este engano, tentando sufocar o nosso coração, tentando nos amargurar, nos prender no medo da falta, no medo da vergonha, no medo de quem sou eu, no medo de será que vai, será que é, será que será, né? No medo. Eu acho muito interessante porque existe um empresário que eu acompanho ele, e ele diz assim, 2 caras sonham em abrir um negócio. Os 2 têm recurso para abrir o negócio. Os 2 estão preparados. Talvez não exatamente iguais, mas os 2 podem abrir o negócio. Os 2 sonham, os 2 aspiram. Nem todo mundo sonha abrir um negócio. Dá um trabalho, viu? Dá um trabalho. E ele fala assim, por que um abre um negócio, sofre, passa por tudo aqueles rolos difícil até o negócio engatar, e daqui 10 anos ele tem um negócio, e o outro daqui 10 anos não abriu o negócio? Porque um teve coragem para dar os próximos passos. E na nossa fé, nós precisamos entender isso, que o Senhor nos chama, sim, para fazermos as coisas simples, comuns, possíveis, mas também termos coragem para aquilo que está à frente, para aquilo que Deus ainda quer nos usar, para aquilo que Deus ainda quer nos levantar. No final do versículo 12 ele diz, você é corajoso e o Senhor está
com você. Sabe por que nós podemos ter coragem? Não é porque nós temos uma motivação inabalável. Não é porque nós somos os melhores ou preparados ou os mais santos. Nós podemos ter coragem porque se o Senhor nos chamar para algo, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa espada, Ele é que vai à frente das nossas batalhas. Igreja, coragem para fazer o que Deus tem te chamado para fazer. Coragem, Gideão. Eu vejo em você um homem corajoso. Interessante, talvez publicamente ele nunca nem tinha manifestado aquilo. Você não vê antes ele se levantar em momento algum, fazer nada de movimento, mas o Senhor sonda o coração, e o Senhor sabe o que está aí dentro, e o que está aqui dentro, o que precisa estar aí dentro, é uma resposta à palavra, à presença, à fidelidade de Deus. Eu não sou capaz, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não dou conta de ganhar ninguém para Jesus, mas Deus pode me usar, Deus quer me usar. Eu não consigo mover essa situação um milímetro, sozinho eu não posso, mas se Deus é conosco, quem será contra nós? Amém? Coragem, coragem, coragem. Versículo 14, então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a tua força. Quantas vezes a gente vai, mas vai e não vai? Vai mais ou menos. Não, a partir daqui eu vou começar uma vida de oração. Eu vou e volto. Quem nunca, né? Eu vou ler a palavra todo dia a partir de hoje. Eu vou e volto. E o Senhor está dizendo, existe força para responder, para corresponder ao Senhor. Se Ele falou algo, se Ele está vendo algo, creia, acredite, diz aqui, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Vá com a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Há projetos, há sonhos, há coisas que Deus põe especificamente no teu coração. E que Deus quer te usar de maneira ímpar. Mas vai exigir força. Vai exigir força. Esses tempos eu fui carregar, estava mexendo com as coisas lá em casa, fui carregar um objeto pesado, e o Rafa queria carregar comigo. Ele ainda não tem aquela força que ele precisa para carregar aquele objeto. Mas sabe de uma coisa? Não fez diferença, porque eu estava lá, e eu como pai dele, eu tinha a força que ele precisava. Às vezes nós olhamos para nós e esquecemos do nosso pai, que tem toda a força que nós precisamos. Eu não dou conta, mas ele dá. Eu não sou, mas ele é. Eu não consigo, mas ele consegue. Apenas faça força. Faça força. Vá com a sua força. Vá com a sua força. Vá com a sua força. O que o Senhor tem colocado as tuas mãos para fazer? Não espere chegar o dia do extraordinário. Faça com toda a força o que estiver nas tuas mãos. Escute, Deus não procura homens e mulheres talentosíssimos, porque é Ele quem concede talento, é Ele quem dá os dons, mas o Senhor procura homens e mulheres fiéis naquilo que já tem. O dia que a minha esposa mudar,
aí eu vou ser um grande marido. Não, 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 não. Faça força, não em mudar a sua esposa, mas faça força em ser o marido que Deus te chamou para ser. Não, o dia que eu for o chefe dessa empresa, o dia que eu estiver à frente, o dia que eu estiver ganhando tanto, eu não vou atrasar mais 1 minuto na hora da chegada. Faça força. Seja fiel naquilo que Deus já te concedeu. E o Senhor diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. Qual o problema? Muitas vezes nós ficamos no banho-maria. Sabe o que é banho-maria? É quando você fica cozinhando, quando a gente fica cozinhando. Quem já ficou assim na vida? Quem sabe do que eu estou falando assim? Né? A gente não vai nem para cá nem para lá. Falta uma atitude. Falta pôr a mão na massa. Falta se esforçar. Falta carregar. Falta pôr pressão nas coisas. E Deus está dizendo aqui, vá com toda a tua força. Ser um bom pai dá trabalho, gente. Mas eu quero animar vocês, pais. Vale a pena. Põe força. Deus te dá graça para ser um pai que vai marcar a vida dos seus filhos e que vai criar filhos incríveis para a glória de Deus. Vou me dedicar a algo ao Senhor, vou fazer algo ao Senhor. Faça de todo o teu coração. Porque só põe força quem põe o coração. Uma vez eu ouvi alguém falar assim, não, a gente precisa cuidar das pessoas, mas sem envolver com elas. A gente precisa cuidar sem se envolver com as pessoas. Como é que você cuida de alguém? Como é que você pastoreia alguém? Como é que você ajuda alguém a crescer em Cristo, andar em Cristo, sem se envolver, sem colocar o coração, sem se importar? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Coragem fala de entrega. Eu me entrego para aquilo que Deus está me entregando. Eu me esforço para aquela missão que Deus está me dando. E como falou o pastor Leandro aqui no domingo passado, não entenda se esforçar, missão, unicamente nas coisas da igreja, do dia a dia. Se esforce no seu dia a dia, no básico, no simples. Porque quando nós vamos somando força nas coisas simples, coisas incríveis, milagres acontecem. Eu me lembro uma vez que eu era ainda muito jovem e eu estava numa loja. Foi meu primeiro trabalho de vendas que eu fiz. Eu tinha em torno de 17 anos, eu acredito. Deixa eu ver. Não, 16 anos. Foi em 96. Exatamente, 96. E eu me lembro que eu era muito novo naquela loja. Estava aprendendo ainda o ofício de vendas. E era num shopping. Final da tarde. Cansado, hora de ir embora já. Bem pertinho da hora de ir embora. E eu me lembro que entrou uma pessoa na loja assim, agitada. E essa pessoa falou, olha, eu vou abrir um negócio, eu preciso aqui disso, eu preciso daquilo outro. E eu me lembro que o tempo passou. As lojas fecharam. Ela falou, você pode ficar aqui? Eu posso ficar. E eu lembro que o shopping fechou. E aí essa pessoa precisava que levasse tudo aquilo que a gente selecionou
para a loja que essa pessoa ia abrir. E tinha que ser no dia seguinte, que era feriado. E era minha folga. Era feriado, era folga. E eu falei, eu vou lá para a senhora. E eu sei que enquanto eu estava lá, no feriado, trabalhando, colocando força em algo simples, pequeno ainda, ali, no meio daquele trabalho, essa pessoa me contratou para aquela nova empresa que ela ia abrir. E aquilo me ajudou, aquilo me abençoou. Aquilo me levou para lugares que eu não esperava naquele momento. E assim é a vida, assim é Gideão aqui, o Senhor falando, põe força, Gideão. Existe força em você. Mulher, não desanime com o seu casamento. Existe força para você trabalhar o seu casamento. Pais, existe força quando você está cansado no final da noite. Existe força para você continuar tratando seus filhos com amor. Existe força para fazer aquilo que Deus coloca à tua mão. Versículo 15, Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? Quem já se perguntou assim, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu dou conta? Como é que eu vou além nessa obra? Como é que eu consigo? Eu vi que outros não conseguiram. Talvez eu já tentei e não deu certo. Como é que eu posso fazer isso? Olha o argumento. A minha família é a mais pobre, a mais fraca da família de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ei, não tem a ver com você, tem a ver com o seu Deus. Não tem a ver com a sua origem, com o seu CPF, com o seu sobrenome, com o bairro. Não tem a ver com a nossa conta bancária. Não tem a ver com onde a gente estudou, para onde a gente viajou. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver que nosso Deus é grande e poderoso. Mas é natural esse tipo de argumento. Versículo 16. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso. Quero repetir. Você pode fazer isso. Deus te falou algo? Você pode fazer isso. Parece coach, né? Não, está na palavra de Deus. Não tenha medo. Você pode fazer o que Deus te chamou para fazer. Está melhorando os aleluia aqui. Deus disse, você pode fazer isso. Como? Você pode fazer isso. Diz aqui, porque eu o ajudarei. Não tem a ver com as nossas mãos, não tem a ver com o nosso intelecto, não tem a ver com o nosso coração, com os nossos pés, não tem a ver com nada, embora Deus possa usar tudo isso para a glória dEle. Tem a ver com a ajuda de Deus, com a provisão de Deus, com a mão do Senhor. Diz aqui, você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Está complicado? Está pesado? Está ruim? Em nome de Jesus, você esmagará esse problema, porque o Senhor te dará graça. É isso que a palavra está dizendo. Pastor, mas como é que eu vou ganhar fulano? Como é que eu vou ganhar ciclano? Nós apenas levamos a palavra, é o Espírito que convence. É o Espírito que faz. Pastor, como é que vai mudar a minha sorte? Como é que Deus vai me usar? Como é que Ele vai fazer? Apenas põe força, põe coragem.
Se Deus é conosco, quem será contra nós? Quem será contra nós? Mas como é difícil entender isso, viver isso quando as coisas estão complicadas, quando os boletos estão acumulados, quando a doença bate na porta da nossa casa. Na verdade. Quando você passa por uma cirurgia, a gente pensa um troço ruim, você ir para o hospital passar uma cirurgia. Fala, meu Deus, se eu for, me leva para ti. Mas eu creio que eu vou voltar, Senhor. Né? Porque eu farei isso. Deus está convidando homens e mulheres aqui a confiar nele. As coisas de Deus não têm muita lógica mesmo. A matemática de Deus é diferente. A matemática dos céus não é exatamente igual a nossa. Alguém entrou lá com 5 pães e 2 peixinhos. E uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foi alimentado e ainda sobrou. Que matemática é essa? A matemática da ajuda de Deus. Agora no versículo 17 diz algo muito interessante. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, isso aqui é um princípio de ouro. Inclusive eu estou preparando uma palavra sobre isso. Sobre sermos aqueles a quem Deus se agrada. Sobre termos uma vida que agrada a Deus. Porque Deus estava com Gideão, porque Deus convoca Gideão, porque Deus faria algo maravilhoso através de Gideão. Porque Gideão vivia uma vida que agradava a Deus. E eu leio esse texto e eu sinto o Espírito Santo dizer isso para nós hoje, nessa manhã. Queridos, que os nossos passos adorem ao Senhor todos os dias. Nós não somos chamados para agradar a Deus somente domingo às 10 da manhã. Das 10 ao meio-dia eu agrado a Deus. Não, aqui eu apenas encontro os meus irmãos, a minha igreja, e eu adoro junto, eu canto junto, eu aprendo junto, eu ministro junto, eu recebo junto, mas nós agradamos a Deus todos os dias. Você tem essa disposição no seu coração? Você tem essa vontade de ser assim? Uma mãe que agrada a Deus. O que uma mãe deve fazer para agradar a Deus? Fácil. O que um pai deve fazer? O que um profissional deve fazer? O que um solteiro deve fazer para agradar a Deus? O que um casal deve fazer para agradar a Deus? Deus encontrou aqui alguém que ele se agradou. E outro dia a gente expande mais essa conversa. Mas é uma convocação dos céus aqui nessa manhã, para que Deus nos capacite para se agradar de nós. Irmãos, nós não precisamos de teatro. Nós não precisamos ser aqueles que, perante outros, são crentes, mas fora são piores que os descrentes. Deus está nos chamando para vivermos de verdade a palavra de Deus. Na simplicidade de uma vida comum,
na simplicidade de ouvirmos e obedecermos a Deus para as coisas simples ou grandiosas que Ele nos chamar. Um filho para a glória de Deus. Quantos são filhos aqui? Você tem seus pais vivos ainda? Você tem a oportunidade de glorificar a Deus, honrando seus pais. Seja um filho para a glória de Deus. Sou alguém do louvor. Seja um músico para a glória de Deus. Sou um professor na escola ou lá na empresa. Sou um professor para a glória de Deus. Eu não me revisto de crente para frequentar a igreja. Eu me revisto de Cristo. E aí eu levo Cristo onde eu vou, naquilo que eu vou fazer. Foi por isso que Deus chamou Gideão e não chamou outros naquele tempo. Porque ele encontrou ali um coração entregue. Tanto é verdade que no mesmo versículo 18, Gideão entrega uma oferta ao Senhor. Porque ele sabia o quão privilegiado ele era em ser encontrado pelo anjo de Deus e ser chamado pelo Senhor. Chamado para uma vida cristã, chamado para glorificar a Deus, chamado para exaltar o Senhor. Versículo 22, aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. Porque Gideão aqui havia cozinhado para o anjo deu uma ordem para ele, e ele queria ter certeza que aquela palavra era de Deus. Escute, toda palavra que é de Deus se confirma. Toda palavra que ela é da boca de Deus, ela se confirma. Eu não me lembro qual foi a nossa conversa ontem, mas eu estava com a minha esposa, e a gente estava comentando, existe uma cultura, que muitas vezes é assim, ou é uma cultura de inércia, de não fazer nada, ou é uma cultura de, eu tenho que fazer, então eu faço agora, nem que seja qualquer coisa, de qualquer jeito, inclusive tudo errado. Não se precipite. Gideão pediu uma prova. Senhor, és tu falando? É de Deus? Esse anjo que está falando comigo. Alguém já teve visão com anjo aqui? Alguém já orou? Alguém já sonhou? Alguém já viu anjo? Não tenha medo não. Tem umas mãozinhas tímidas assim, levantando. Não tenha medo não. Você já leu a Bíblia e já chegou a uma conclusão que você tinha que fazer algo? Sim ou sim? Você já ouviu uma pregação e na hora ardeu no teu coração algo que Deus estava te falando? Sim ou sim? Sim. Se é de Deus de verdade, se é uma orientação dos céus para você, essa palavra vai se confirmar de outras maneiras. Gideão era um homem comum, escute isso, mas Deus estava chamando ele para algo especial. Ele sabia que não podia entrar no novo projeto de vida de qualquer maneira. Se Deus está falando para você fazer algo ou não fazer algo, Ele irá confirmar. E aqui diz que ele entendeu, ele teve certeza que era o anjo do Senhor falando ali. Era Deus falando. Se é Deus falando, imagina o Gideão lá, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter coragem.
Se é Deus falando mesmo, eu tenho que pôr força. Se é Deus falando mesmo, então eu preciso responder a Deus, eu preciso ir, eu preciso fazer aquilo que Deus está me falando. Deus tem falado com você? Deus tem ensinado? Deus tem corrigido algo? O Senhor tem ministrado algo? Se você já tem certeza, por várias confirmações que é de Deus, faça. Deus é contigo. Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória. Mas é interessante, versículo 22 diz assim: aí Gideão compreendeu que era mesmo anjo do Senhor que ele havia visto, e disse apavorado: ai de mim! Quantos já receberam o desafio de Deus aqui? Você falou: ai Senhor de mim! Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir ainda? Então tá bom. Ai de mim! Amado, deixa eu te falar uma coisa. Não tenha tanto dó de você. Se Deus te falou algo, Ele vai dar graça. Ele vai te dar condições. Ele vai te dar recursos. Ele vai te dar pessoas. Ele vai te dar ideias. Ele vai fazer o que for necessário para que a sua palavra se cumpra. A sua palavra, a palavra dele, se cumpra na sua vida. Versículo 23, mas o Senhor respondeu: não fique com medo. Ei, não fique com medo. O que foi que ele disse lá antes? Tenha coragem. Você tem coragem. O que brotou no coração de Gideão? Medo. O diabo sempre quer nos paralisar através do medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus disse para você orar por isso? Ore. Deus disse para você mudar? Mude. Deus disse para você esperar? Espere, não tenha medo. Deus disse para você ficar? Fique. Não tenha medo. Às vezes a gente se sente pressionado a fazer algo. Sabe quando a coisa vai te apertando? Apertando todos os lados. Parece que você vai esmagando, você fala assim: meu Deus, eu vou explodir. Cuidado com isso. Às vezes essa é a hora de ficar quieto e esperar a direção de Deus. Normalmente quem faz algo na pressão, pela pressão, faz besteira. Entra em furada, entra em relacionamento que não devia, entra em conta que não devia, entra em briga que não devia. Não faça isso. Por que fez? Porque deu medo. Medo da solidão, medo de perder a oportunidade, medo de não dar certo, medo da comparação, medo de ficar velho, medo. Não tenha medo. Olha o que diz aqui o versículo 23 ainda: tudo está bem. Pastor, estou passando por uns dias difíceis. Eu também. Mas ainda assim, tudo está bem, porque o nosso Redentor vive, e ao seu tempo Ele dará o escape, ao seu tempo Ele fará suas obras, seus milagres, e depois de vencermos tudo aqui na terra, nós temos a esperança da vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Tudo está bem. Você não vai morrer. Quem já ficou assim, tão em luta, tão em crise, falou assim: já era para mim.
Não, você não vai morrer. Nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é Deus fiel, Deus justo, Deus bom. Confia, espera. Espera. Tudo está bem. Está demorando. Está tudo bem. Tem gente que não tem onde dormir essa noite. Meu Deus, eu preciso resolver isso aqui. Está tudo bem. Se não der hoje, vai ser amanhã. Meu Deus! Está tudo bem. Isso vai passar. Algo que nós somos desafiados a crescermos é na confiança em Deus. Muitas vezes somos muito racionais. E a fé não é contra a razão, mas a fé é além da razão. A fé é além da razão. É além da razão. Ela não é contrária, mas ela dá um passo depois. Quando a razão se esgota, entra o milagre de Deus por causa da fé. Versículo 24, Gideão construiu ali um altar a Deus. Aleluia. O Senhor e chamou de o Senhor é paz. Até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é de seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que será ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar. Eu quero encerrar com isso essa mensagem. No começo do texto do capítulo 6 de Juízes, diz que o povo passava por aqueles problemas todos, porque o povo havia se voltado para outros deuses. O povo havia se voltado para Baal. E Deus está aqui dizendo a Gideão e a nós: se existe ainda algum altar para outro Deus, é hora de derrubar esse altar. E é hora de edificar um altar perpétuo apenas para o Senhor. Escute, não caia no engano de outros altares. É muito fácil fazer isso. Às vezes nós entendemos um altar, literalmente como era ali, como um monumento, em que ali uma imagem, uma escultura, uma figura, e ali alguém se dobra, se prostra, se ajoelha e adora aquele altar. Mas a verdade é que, na maioria absoluta dos casos, o problema do altar não é este. O problema do altar é aqui dentro. Sabe, Deus nos deu muitos tesouros, muitas riquezas, entre elas a nossa família. Mas nem a nossa família deve ser idolatrada. Nem os nossos devem ser idolatrados. Interessante porque aqui diz que aquele altar era o altar familiar. Era o altar do pai de Gideão. Aquele que estava sendo chamado, Deus falou para ele o quê? Leve o touro que pertence a seu pai. Havia um ídolo, havia um outro Deus, um falso Deus, havia uma idolatria no centro daquela família. Interessante isso. Eu acredito que nesse dia, nessa manhã, Deus está me chamando e te chamando a adorarmos somente a Deus. Somente a Deus. Amarmos nossas esposas,
maridos, amarmos os esposos, irmãs, amarmos nossos filhos, mas não adorá-los, não adorá-los. Tenho visto ao longo dos anos pessoas dedicando, amando, idolatrando a própria família, que é um tesouro dado por Deus. Cuide da sua família, ame a sua família, zele, abençoe, leve a sua família para a presença de Deus, mas adorarás somente o Senhor, seu Deus. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui como um marido extremamente apaixonado pela minha esposa, extremamente comprometido. Amo minha esposa piamente, amo meus filhos piamente, mas adorará somente o Senhor, seu Deus. Não coloque a sua casa na frente do Senhor, amém? Não coloque a sua casa, a sua família, não coloque você mesmo, seus interesses mesmos, acima do Senhor. Nenhum altar deve permanecer erguido, a não ser um altar solene a Deus. Maravilhoso que Gideão obedeceu ao Senhor. E Gideão se tornou um herói da fé. Um homem simples, mas que Deus usou de maneira sobrenatural, em dias maus, para fazer uma obra especial. O que Deus tem te chamado para fazer de especial na sua casa? O que Deus tem te chamado para fazer de especial lá no teu trabalho? O que Deus tem te chamado para fazer especial por onde você passa? Levante o altar a Deus. Vá com fé, coragem, põe força. Não encolhe tua mão, não encolhe teu braço. Deixa Deus te usar nas coisas pequenas do dia a dia. E nós veremos coisas sobrenaturais acontecendo a partir de nós, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui o louvor. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Quero convidar você a levar essa palavra, a refletir sobre essa palavra. Talvez Deus não chamou nenhum de nós aqui para fazer um trabalho, uma intervenção de Deus tão incrível e sobrenatural aos nossos olhos, como Ele chamou Gideão. E está tudo bem, porque não é uma competição. Mas tem pessoas perto de nós precisando da gente. Tem pessoas precisando da tua coragem de abrir os lábios e pregar o Evangelho. Tem pessoas perto de nós precisando de um abraço seu. Tem pessoas perto de nós precisando de uma oração. Você já perguntou para alguém: posso orar por você? Você já orou por um estranho, um parente, um amigo? Uma coisa simples: posso orar por você? Você já mandou um WhatsApp perguntando para alguém se você podia orar por ele, por ela? É poderoso, porque existem almas para serem libertas, existem pessoas para serem tocadas pelo amor do Pai que flui através de você. Mas tenha coragem. Igreja, eu preciso terminar por causa do horário, mas os dias são maus. Os dias são maus e eles requerem, talvez mais do que nunca, eu não sei, mas talvez mais do que nunca, talvez, uma coragem de servir a Deus, de ser de verdade um homem, uma mulher de Deus onde Ele nos colocar. Tenho falado isso aqui, ninguém precisa
pregar aqui em cima, ter um microfone à mão para ser um homem ou uma mulher de Deus. Ninguém precisa. Simplesmente em coragem e força, faça o que Deus te chamar. Vem mais um